Bom dia, continuaremos hoje o estudo do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Como vimos na última semana, Mamon representa as riquezas, os bens materiais. Então, é compatível com o que há dentro do nosso coração, nós vamos servir ou a Deus ou aos bens materiais aqui na Terra. E pensando nisso, nós vamos seguir o estudo do capítulo vendo a história de Zaqueu. Jesus na casa de Zaqueu. Jesus entrava em Jericó. Jericó, a segunda cidade mais importante da região, que tinha um comércio muito intenso e os cobradores de impostos lá ganhavam muito. Os cobradores de impostos regulavam as transações comerciais e Zaqueu era chefe dos cobradores de imposto, então ele era o chefe dos publicanos. E Zaqueu em Jericó era muito mal visto porque guardara bastante riqueza com essa sua profissão, o que já denunciava a sua intenção errônea com os negócios que trabalhava. E todos imaginavam que a fortuna de Zaqueu tinha sido adquirida através do uso ilegal de sua profissão. Então Zaqueu era um homem muito rico, mas muito mal visto na cidade em que morava. E Jesus vai visitar Jericó e uma população grande se acumula em torno dele. E Zaqueu, por ser muito pequeno de estatura, mas muito interessado em ver Jesus, em conhecer o Mestre, que já se falava muito na região, sobe a uma figueira muito alta, um sicômoro, aguardando a passagem de Jesus na entrada da cidade. A população aglomerada em torno dele se afastava para que ele entrasse, quando de repente Jesus para no meio da multidão, olha para o alto do sicômoro e, dirigindo-se a Zaqueu, lhe diz: Zaqueu, é preciso que eu me aloje em sua casa hoje mesmo. Apressa-te, desce daí. E a população então em torno ficou assombrada. Como Jesus vai se hospedar na casa de um homem tão mal visto como Zaqueu? Zaqueu, acelerado, desce do sicômoro e vai ter com Jesus, lhe dizendo que naquele mesmo dia Zaqueu iria dividir. Senhor, tão profunda é a minha alegria que hoje mesmo dividirei a minha fortuna com os necessitados. E se lesei alguém, indenizá-lo-ei ao quádruplo. Jesus abraça Zaqueu e diz: Bem-aventurado és tu, que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação. Essa passagem não é uma parábola, é uma passagem real, descrita na Bíblia, e traz ensinamentos profundos. A princípio parece um acaso que Jesus tenha passado por baixo de uma figueira em que Zaqueu se acomodara para vê-lo. Mas Zaqueu já conhecia a história de Jesus e gostaria de conhecê-lo. E não foi por acaso que Jesus sentiu a necessidade de hospedar-se naquele dia na casa daquele homem. Jesus está chamando a todos nós. Jesus chama colaboradores desde o primeiro minuto do seu apostolado, porque Jesus é um grande apóstolo de Deus. Então, Jesus convida a cada um de nós, desde o início do seu trabalho aqui na Terra, a esse processo de elevação. E da mesma forma que Jesus chama Zaqueu, Jesus chama a cada um de nós a aceitar a bênção do amor e a bênção da caridade na nossa vida. Jesus chama cooperadores para o serviço da cocriação. E para onde seguimos? Devemos pensar isso. Para onde estamos indo? O que buscamos na nossa vida? Jesus diz: é preciso que eu me aloje hoje em vossa casa.
Que frase mais profunda! É preciso que eu me aloje hoje em vossa casa. Jesus não diz, eu preciso entrar em sua casa. Ele diz, é preciso que Zaqueu o receba naquele dia em sua casa como visita. Então, era necessário para o processo da vida de Zaqueu receber Jesus naquele dia em sua casa. Nós temos também essa necessidade de receber o Mestre dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. E Jesus a cada dia nos convida e nos se apresenta para cada um de nós disposto a entrar em nossa casa. A necessidade era de Zaqueu e não de Jesus. E Zaqueu conseguiu perceber o impositivo da vida. Nós temos impositivos nesta vida. Há passagens da nossa vida que nós conseguimos manipular conforme as nossas escolhas, conforme o nosso comportamento. Mas há momentos na nossa vida em que o impositivo das leis de ação e reação agem e recebemos situações em que não podemos fugir, não podemos deixar para depois. Essa era uma das situações e Zaqueu soube aceitá-la. Como nós também devemos entender esses momentos em que é preciso que Jesus entre no nosso coração e aceitá-lo. Isso pode vir através de um convite de um amigo, isto pode vir através de um convite do sofrimento, isto pode vir através de um convite da doença, pode vir através de um convite da privação, como também pode vir através do convite de uma amizade, através de um convite de uma oportunidade de crescimento, através do convite de uma criança. Essa possibilidade de aceitar Jesus em nosso lar se apresenta em nossa vida algumas vezes e é necessário que nós aceitemos de verdade que essa presença de Jesus dentro de nós. E por que nós nem sempre aceitamos? Porque muitas vezes relutamos em aceitar a presença de Jesus dentro de nós. Porque essa presença de Jesus tem uma condição, a que cada um de nós deve se livrar dos excessos que existem dentro do nosso coração, para que caiba Jesus dentro dele. E o livrar-se desses excessos é exatamente a transformação a que Jesus chama todos nós. Cada um de nós tem pontos a serem transformados, pontos a serem corrigidos no caráter, na personalidade. E é a partir da nossa disposição de corrigirmos estes pontos ainda negativos do nosso caráter, que nós vamos transformando o nosso interior e aceitando a presença de Jesus dentro de nós. Zaqueu, então, é preciso que eu me aloje hoje em sua casa. Um dia Jesus nos dirá também que é preciso que ele se aloje em nossa casa, em nosso coração. E vai depender de cada um de nós aceitar ou não essa visita abençoada. O publicano era muito mal visto na sua cidade, mas nós temos que reconhecer a coragem de Zaqueu. Mesmo sabendo que era mal visto, foi chamado por Jesus e respondeu de pronto, se dispondo, em meio ao público, a dividir tudo o que tinha e a repor para todo aquele que havia ferido ou que havia roubado 4 vezes o que havia retirado. Isso mostra a coragem deste espírito. E Jesus, como um grande psicólogo, um grande pai, um grande irmão que sempre nos acompanha, acredita que cada um de nós é capaz desse processo de assumir perante todos os nossos defeitos, as nossas dificuldades, mas muito mais que isso, a ter coragem de transformar o interior, a ter coragem da melhoria. E Jesus sabia que este era o momento de Zaqueu. E Zaqueu foi corajoso em aceitar publicamente este convite e se dispor a este processo de transformação. Por isso Jesus o abraça e diz: bem-aventurado és tu que agora contemplas em tua casa a verdadeira salvação.
A salvação vem com a transformação. Jesus esclareceu aos discípulos que também estavam escandalizados ao seu lado de perceberem que Jesus iria dormir, ser alojado na casa de um homem considerado pecador. Amigos, acreditam que o Evangelho veio ao mundo para transformar todos os homens em miseráveis mendigos? No mundo vivem os que entesouram na terra e os que entesouram nos céus. Os primeiros, os que guardam tesouros na terra, escondem suas possibilidades no cofre da ambição, no cofre do egoísmo, e por vezes atiram uma moeda ao que passa para livrar-se da sua presença. Então, quem entesoura aqui na terra, muitas vezes doa a esmola apenas para se livrar da solicitação e do incômodo de ter quem mais necessite do seu lado. Ditosos os que repartem seu pão com os pobres. Bem-aventurados os que consagram as suas possibilidades aos movimentos da vida. Há os segundos que entesouram para os céus. E o que entesouramos para os céus? Kardec esclarece na sequência dessa passagem sobre a desigualdade das riquezas e afirma que aqui na Terra a riqueza é uma oportunidade de aprendizado do espírito. A desigualdade da riqueza decorre da diferença entre as pessoas e também da diferença de evolução dos espíritos. E também da diferença dos sistemas que controlam os fluxos dos serviços aqui na Terra. No entanto, a reencarnação coloca as pessoas em diferentes condições, dando a todos as oportunidades de experimentar uma ou outra prova no decorrer do processo evolutivo. Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, afirma que o comboio humano viaja em um trem cujo destino é o progresso. Há vagões de primeira, segunda e terceira classes. Nós seremos testados em situações de conforto e situações de desconforto, em situações de abundância e situações de carência. Em encarnações sucessivas ou na mesma encarnação, experimentaremos o vagão de primeira, de segunda ou de terceira classe. Nada de material nos pertence aqui na Terra. São todos empréstimos divinos para utilizarmos em benefício da nossa evolução e da evolução do grupo que está junto de nós. Nada nos pertence. Até o corpo que nós usamos nesta encarnação não nos pertence e é devolvido à natureza. Todos os patrimônios da vida pertencem a Deus, e o ser humano só possui o que vai levar deste mundo, e o que leva deste mundo não é material. A alfândega da morte vai reter tudo o que não nos pertença. Ficam na terra o dinheiro, a casa, as terras, a família, os títulos, o nome, o sobrenome e tudo o que não seja patrimônio moral. Nós só levamos o que é patrimônio moral do nosso espírito. E Kardec continua: que é então o que ele possui? Nada o que é de uso do corpo. Nós não temos posse sobre o que é de uso do corpo. O que é de uso do corpo pertence a este globo e, acima de tudo, pertence a Deus, que criou o globo e criou as condições materiais para que os espíritos tivessem a oportunidade de provar e aprender. Então, cada um de nós possui apenas o que é de uso da alma, o que é de uso moral. A inteligência, o conhecimento, as qualidades morais, isso nós temos posse sim. E nós levamos com cada um de nós, depois dessa vida, todo esse patrimônio moral que conseguimos adquirir no decorrer desta encarnação e de outras encarnações. Nós levamos então, e será muito útil para cada um de nós, na vida espiritual, o que conseguirmos levar dessa nossa vida material. E vai depender
de cada um de nós partir mais rico ou mais pobre do que chegou. E nisso nós devemos nos concentrar. Será que estamos trabalhando para de fato partirmos aqui da terra, no momento da desencarnação, mais ricos do que chegamos? Nós não sabemos este momento quando chegará. Então, sabendo que este momento será, na maioria das vezes, inesperado, devemos sempre lembrar que o que guardamos de verdade é a posse do patrimônio moral. E esse patrimônio moral deve ser trabalhado desde a infância até a idade avançada. E Kardec então pergunta: quanto tinhas na terra? Kardec pergunta se no plano espiritual vai ser questionado ao espírito que morreu aqui na terra e chegou no plano espiritual. Quanto guardou aqui na terra? Que posição você ocupou? Você era príncipe? Você era operário? E essas perguntas não lhe serão feitas assim que desencarnar. Quais perguntas serão feitas a cada um de nós quando passarmos para o plano espiritual? Que trazes contigo? Que fizeste com os patrimônios que Deus te confiou? Você aceitou o convite e a visita de Jesus em seu coração? Com a moeda da terra, nós compramos bens materiais. Podemos também comprar até consciência com a moeda da terra, consciências. Com as qualidades morais, no entanto, a gente consegue a vida espiritual que desejamos. Nós somos ricos de qualidades morais? Se nós vivermos bem aqui na terra, nós poderemos ter esta moeda de troca no plano espiritual. Se nós somos pobres dessas moedas morais, então seremos muito pobres no plano espiritual. E aí o local em que nos encontraremos depois dessa vida vai ser compatível com a dificuldade moral que encontramos dentro de nós. E a pergunta que iremos ouvir de nossas próprias consciências: o que fizemos com os talentos que o Senhor nos confiou? Nós temos talentos. Talentos não são apenas bens positivos, podem ser também dificuldades aqui na Terra. O talento pode ser a família difícil que você construiu, o talento pode ser a dificuldade física que você tem, o talento pode ser a dificuldade material que você encontra nessa vida. O talento é tudo aquilo, é toda aquela oportunidade que Deus nos deu para provarmos o conhecimento espiritual, para adquirirmos a fortaleza moral que será a grande moeda de conquista no plano espiritual. E sempre vamos nos lembrar, Jesus aguarda o impositivo da vida. Se aceitamos, será mais fácil essa visita de Jesus no nosso coração. Se não aceitamos, a dor, a dificuldade vai trazer lentamente e com muito sofrimento essa aceitação de Jesus dentro de nós. E essa aceitação vem com a transformação do nosso espírito num determinante maravilhoso do progresso, que é o destino de todos os espíritos criados por Deus. Obrigada e boa semana a todos.